Já ouviu falar que todo mundo é uma marca e que tudo comunica? Mesmo que tu não tenha uma empresa ou seja figura pública, ainda assim tu deixa uma marca por onde passa. A gente tá o tempo todo passando uma mensagem pro mundo. A forma como tu fala, te veste, age, pensa, tudo isso é parte da tua marca pessoal. Então, se tu ainda sente que as pessoas olham pra ti de uma forma que não te representa mais, seja no trabalho, na família, no grupo de amigos, esse vídeo é pra ti e vai mudar a tua vida. Hoje eu vou te mostrar como fazer o teu rebranding pessoal. A gente vai usar conceitos de branding, de moda, tudo o que a gente vê em grandes marcas, mas aplicados na vida real. Então talvez tu tenha evoluído, tu tenha amadurecido, tenha mudado de sonhos, mas as pessoas ainda te tratam como a tua versão antiga, né? E é aí que entra o rebranding pessoal. Basicamente, o rebranding é uma atualização para as pessoas da forma como tu quer ser vista. Então tu tem que alinhar o que tu é com o que tu quer transmitir, o que tu é hoje com o que tu quer ser. Talvez tu não seja ouvida no trabalho, talvez as pessoas não te respeitem, e tudo isso depende muito da forma como tu te posiciona. E para tu te posicionar de uma forma diferente, tu tem que fazer um rebranding. As pessoas precisam ver que houve alguma mudança, uma mudança externa, para entenderem que também houve uma mudança interna. O que eu quero dizer com isso? Quando uma marca muda, ela não muda o logo dela. Isso quer dizer que ela mudou talvez público, valores, crenças, propósito, segmento, mas ela muda a parte visual dela para que as pessoas enxerguem essa mudança. Essa mudança precisa ser visível. Se o externo não muda, não tem como ser reconhecida essa mudança, essa transformação. Então a gente vai começar com a base de toda a marca forte. Já tô aqui com o meu roteiro e vamos lá. Ricardo. Então vamos lá. Missão, visão e propósito. Essas são as três coisas iniciais pra gente começar a fazer esse teu rebranding. Essas três palavrinhas servem sim para marcas empresariais, mas claro que servem também para ti. E eu vou te mostrar como. Pega uma pipoca e vem comigo, senta aí, anota tudo o que eu vou te ensinar neste vídeo de graça. Vamos começar com a missão. Para a missão, tu vai pensar em duas perguntas simples e aí tu vai responder elas à mão, gente, isso é muito importante. Tem que pegar um papel, uma caneta e escrever à mão respondendo essas perguntas que eu vou dizer aqui agora. Primeira, o que tu faz hoje? Como é que tá sendo tua vida neste momento? O que tu faz hoje? Tu trabalha em qual lugar? Com quais pessoas? Como são essas pessoas? Tu te dá bem com essas pessoas? Tu tem hobbies? Como tu te veste? Tu dá um tempo para o autocuidado? Como é que é isso? Então, assim, detalha o que tu tá fazendo hoje na tua vida, da forma mais específica possível. 2. Qual é a tua função no mundo? Quando eu falo no mundo, tu vai especificar vários recortes desse mundo, que seria o teu mundo, no caso, né? Então, nos grupos de amigos que tu participa, né? Qual é a tua função nesse grupo de amigos? Tu é a pessoa engraçada? Tu é a pessoa que dá conselhos? Na tua profissão, qual é a função que tu desempenha? Tu é uma excelente profissional, tu dá boas ideias, tu vai fazendo frases curtas assim para cada situação. Agora tu vai conectar as duas coisas. O que tu faz hoje, né? E como tu faz essas coisas hoje. E a função que tu quer exercer, ou seja, o que tu está te propondo a alcançar. O que tu quer desempenhar? Profissional excelente, ok. Em qual posição tu quer ocupar? Em qual empresa tu quer trabalhar? Com quais pessoas, né? O tipo de pessoa que tu quer trabalhar? Com quais pessoas tu quer ter amizade? Tu quer ampliar teu networking? Tu vai te propor a alcançar aquilo que tu quer, a vida que tu quer, ok? Ok. Aí tu vai escrever, tá? Tu vai escrever. E aí depois tu vai reduzir isso numa frase menor. E aí, gente, pode ser bem curto, tá? Pra visão, tu vai pensar o seguinte: onde tu quer chegar? Qual é o teu futuro ideal? E aqui eu vou dar um exemplo, tá? Quero ser reconhecida como uma profissional que inspira confiança e inovação. É uma frase curta. Agora o propósito. Mas antes disso, deixa eu explicar pra vocês a diferença entre missão e propósito, que as pessoas confundem. Missão é o que tu faz e como tu faz o que tu faz hoje. Então, basicamente, é o que guia as tuas ações. Quando a gente tá falando de propósito, a gente tá falando do porquê tu faz aquilo. É mais profundo do que a missão. Aqui eu vou te ajudar a encontrar o teu propósito, tá? Tu vai fazer a seguinte pergunta: por que tu faz o que tu faz e o que te move? Deu pra entender? Quando tu define, então, essas três coisas, né? Visão, missão e propósito, daí tu começa já a ter mais clareza sobre quem tu é e quem tu quer ser. E daí começa, então, a ficar mais fácil a gente moldar esse rebranding, né, em torno disso, né? Dessa pessoa que quer se tornar, essa nova tu. E agora a gente vai falar sobre paleta de cores. Sim, tá?
identidade visual é importante. Porque, gente, a paleta de cores diz muito sobre quem tu é. As roupas que tu veste, tudo isso comunica alguma coisa. A tua forma de vestir, as cores que tu usa, o teu corte de cabelo, a tua maquiagem, o teu estilo no geral, tudo isso comunica alguma coisa, né? Na verdade, a primeira impressão que a pessoa vai ter de ti é a parte visual, porque ela chega antes de tu dizer alguma coisa. E aí, gente, é só pensar comigo, se tu quer transmitir mais confiança, se tu quer transmitir mais seriedade no trabalho, por exemplo, faz sentido usar cores muito vibrantes ou decotes muito profundos? Não faz. E agora vamos pensar o contrário também. Se tu quer parecer uma pessoa mais extrovertida, mais divertida, mais criativa, não faz sentido também tu usar tons muito sóbrios ou terrosos. E aí tu vai escolher entre 13 a 4 cores que tu gosta, assim, que tu te identifica. Tem que representar nessa nova fase. Outra coisa, cabelo. Pensar no corte, na cor. O que a franja vai transmitir? Algo mais criativo. O que um cabelo colorido vai transmitir? Uma pessoa mais criativa. Então, tudo isso tu tem que colocar na balança. O tom de voz vai definir o jeito com o qual tu te comunica no teu dia a dia. Vamos lá. Tu é uma pessoa mais direta ou tu é uma pessoa mais acolhedora? Tu quer falar com mais firmeza ou tu quer falar com mais delicadeza? Tu quer ser vista como uma pessoa mais racional ou mais emocional? Do que tu é hoje, né? Sempre partindo a partir do que tu representa e comunica hoje. Isso é importante ser definido por quê? Porque o teu comportamento tem que estar alinhado com o teu posicionamento. Então não adianta tu transmitir algo e no teu comportamento tu não ser aquilo. Aí tu vai perguntar, tá, Jorge, meu Deus, mas o que é posicionamento pessoal? O teu posicionamento é a forma como tu te posiciona perante as pessoas, perante o público. Então é como as pessoas vão te enxergar. Tu quer, por exemplo, ser a referência de organização do teu time. Ou então tu quer ser a pessoa que resolve, né? Que é resolutiva. Tudo isso é o teu posicionamento. Tu é a pessoa criativa, tu é a pessoa racional, tu é a pessoa resolutiva, tu é a pessoa estratégica, analítica. E isso acontece, tá? A gente já tem um posicionamento, só que ele é meio que involuntário. As pessoas vão vendo a gente conforme a gente age. E a diferença é que tu vai fazer isso de forma estratégica. Então, a partir de agora, tu vai fazer isso com intenção, né? Vai definir o teu posicionamento com a intenção. E as pessoas vão começar a te perceber da forma como tu deseja ser percebida. Ou seja, tu vai literalmente definir o tom com o qual tu vai te expressar que as pessoas vão te perceber. E agora a gente vai pra uma parte que é bem mais profunda do branding, que são os teus valores e a cultura pessoal. Pensa comigo, toda marca tem um jeito de ser, né? Ela tem um clima ali, ela tem uma cultura. E tu também tem. Então tu vai perguntar pra ti mesma, o que é inegociável pra ti? Qual tipo de ambiente tu quer criar ao teu redor? Quais são os teus limites? Quais atitudes tu não tolera nem em ti e nem nos outros? Por exemplo, tá? Vou dar exemplos aqui. Tu pode ter como valor respeito, liberdade, comprometimento, autenticidade, responsabilidade. Os valores são sempre inegociáveis. Eles vão guiar as tuas ações, né? As tuas decisões, as tuas amizades, os ambientes onde tu vai estar. E a cultura pessoal, gente, é a forma como tu age no dia a dia. É aquele teu comportamento, só que repetido, né? Ele acontecendo em um certo período de tempo. Faz sentido tu dizer que tu preza por leveza ser uma pessoa agressiva? Não faz. Por isso que o rebranding só acontece quando tu de fato vive aquilo que tu diz. Não é só dizer, é agir daquela forma. Se tu é uma pessoa grosseira, por exemplo, e aí tu quer mudar isso, a forma como as pessoas estão te enxergando, isso vai acontecer com tempo e com constância, né? E de acordo com o teu comportamento. Então não é numa vez. Não vai adiantar tu mudar a tua aparência se teus hábitos continuam os mesmos, se teu comportamento não muda. Então a chave é consistência. Pequenas atitudes todos os dias, mostrando quem tu é agora. Não precisa gritar, não precisa espernear, é com o tempo. E as pessoas vão perceber, as pessoas vão reagir, algumas de forma positiva, outras de forma negativa, e isso faz parte, assim como acontece com as marcas. Então esteja pronta para enfrentar essa situação. Para resumir, o teu rebranding precisa de clareza de missão, visão e propósito, identidade visual alinhada com a tua essência, um tom de voz que combina contigo, um posicionamento claro, valores bem definidos, comportamento coerente com tudo isso. E o mais importante, coragem para sustentar essa mudança, né? Me siga nas redes sociais, já dá like nesse vídeo, se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo pra gente falar sobre arquétipos, porque esse vídeo ficou um pouquinho incompleto ainda, tá? Já me conta nos comentários qual parte tu acha que precisa de um rebranding. Beijos e até semana que vem!